E aí galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E tudo que tem a ver com futebol. Bora pro vídeo. E as falas dos técnicos Leão e também do Oswaldo de Oliveira no evento da CBF, né, para treinadores, ainda tá repercutindo muito, né, galera? Foi muitos comentários, muita gente detonando os dois técnicos, né, pela falta de respeito que tiveram com o Carlo Ancelotti e com estrangeiros que atuam no Brasil. Foi muito criticado por toda a imprensa, né, por jogadores, por ex-jogadores, por comentaristas esportivos. Ninguém gostou do que os dois técnicos falaram. E teve um técnico deles, né, o Oswaldo de Oliveira, que veio a público falar novamente, né, detonar novamente. Olha só a arrogância desse técnico e o que ele falou. Dá uma olhada. Ontem, lá na CBF, a minha frase foi: eu quero que o Ancelotti tenha muito boa sorte na Copa do Mundo, que nos traga o título e que depois, quando ele deixar a seleção brasileira, que novamente um treinador brasileiro assuma o cargo. Foi exatamente isso que eu disse, só isso que eu disse. Claro, o momento foi inoportuno, porque eu quis valorizar com a minha fala o valor do treinador brasileiro. Eu não sou contra a presença do treinador estrangeiro, mas a minha preferência é que o treinador da seleção brasileira, especialmente, seja um brasileiro. Não vou me desculpar por algo que eu não falei. E eu acho, como eu disse para ele, o melhor treinador do mundo. E que se não pudesse ser um brasileiro, que fosse ele. E eu torci para que fosse ele quando estava acontecendo a escolha. Mas que na ausência de um brasileiro, que fosse o melhor do mundo, que é o Carlo Ancelotti. E mais um jogador, dessa vez o Lookman, do Atalanta, se desentendeu com o técnico, né? Mais ou menos o que o Vini Júnior fez contra o Barcelona, tá aí, ó. Ele se desentendeu só porque quis partir pra cima do técnico ainda dentro dos gramados. Ele foi tirar satisfação com o técnico, olha só. Em gravação aí das arquibancadas, a parte da torcida filmou ele tentando partir pra cima do técnico. Nas imagens oficiais foi cortado. Irmão, esse cara que falou aí que nenhum técnico europeu pode comandar a seleção brasileira, mano, tá totalmente errado, tá ligado? Porque os brasileiros até agora não fez nada, né? Nesses últimos tempos. Desde a última Copa pra cá, nunca mais teve um técnico bom, né? Que fez algo grandioso. Então, falar isso daí é uma arrogância muito grande, né? Então, deixa bem claro que nenhum técnico brasileiro tem capacidade para treinar essa seleção brasileira e provavelmente não vai ter por muito tempo, né? Então, é bem paia isso, né? E, cara, falando também desse outro jogador aí que falou do técnico aí, queria brigar com o técnico, irmão, isso daí tem que ser resolvido no vestiário, né? Depois que o jogo acabar, na verdade. Então, é bem paia isso, né? Porque isso deixa cada vez mais ruim, né? A relação entre o técnico e o jogador. Então, tem que ser resolvido na conversa dentro dos vestiários, né? Lógico, mas ele partiu pra cima do treinador pra tirar satisfação. Ih, rapaz, o negócio agora ficou feio lá, hein? Ainda falando de Champions, vamos dar uma olhada então nos jogadores aí, os 4 jogadores eleitos como os melhores, né? Tivemos aí o do Galatasaray, Osimhen, com certeza, né? Meteu 3 gols, melhor jogador de fato. O líder é o Bayern, seguido por Arsenal, Inter, City, Paris, Newcastle, Real Madrid e o Liverpool. São os 8 primeiros. O Galatasaray subindo na tabela, tá em nono, né? Na frente do Barcelona, do Chelsea. E aí a gente tem os clubes que podem depois ainda ficar de fora, que estão lá embaixo da tabela. A gente tem o Ajax, a Juve, tá lá embaixo, hein? Ficando de fora da Champions da próxima rodada, né? Time estrangeiro interessado em Abel Ferreira. O Wolverhampton tá muito interessado na contratação. Hoje foi mencionado em vários jornais aqui no Brasil. Parece que agora, dessa vez, o Abel tem um grande risco de deixar a equipe do Palmeiras, hein? Para ir lá pro Wolverhampton, que tá tentando também o Xavi, jogador do Barcelona, que tava desempregado, ainda está, né, desde que saiu do Barça. Agora aparece Abel. Bom, esses jogos da Champions, né, tá muito concorrido, né? Não tem mais time fraco, né? Inclusive o Barcelona jogou, né, contra o outro time lá
o Karabakh, se não me engano, empatou, né, mano? E só empatou porque teve um gol contra do Karabakh. Então tá bem concorrida essa Champions League, né? E tudo que tá envolvido nela tá bem difícil, porque não tem mais aquela fase de eliminação, né? Então agora é por pontos corridos, né? Então tá bem complicado essa Champions League, né? E também falando agora também do Abel Ferreira, né, mano? O Abel Ferreira é um técnico excelente, né? Que vem fazendo um ótimo trabalho no Palmeiras há anos. Então, se ele for de fato para a Premier League, vai ser muito bom para ele, né? E vai ser muito bom ver um técnico desse nível, né? Que fez um ótimo trabalho aqui no Brasil, fazer um ótimo trabalho também na Premier League, né? O Ferreira na briga para ir pro Wolverhampton na Premier League, né? E agora vamos falar do Neymar, extremamente criticado hoje por ficar fora do clássico contra o Palmeiras, porque vai jogar num gramado de grama sintética e não quer se lesionar novamente. A torcida, comentaristas, todo mundo hoje detonou o Neymar. O Santos corre um grande risco de ser rebaixado e o Neymar tá pensando em si próprio para a Copa do Mundo, em se resguardar, em se reservar. Ele que já voltou aos jogos, né? Jogou pouco tempo na última partida do Santos, mas agora a torcida contava com ele para essa partida contra o Palmeiras e o Neymar simplesmente não vai jogar por conta disso. Bora falar novamente do caso Vini Júnior. Hoje a imprensa espanhola deu mais uma palhinha da briga entre Xavi e Vini Júnior. É real, galera. Hoje o jornal Marca divulgou que Vini Júnior será negociado em janeiro. O Bild, jornal da Alemanha, publicou ontem com antecedência, né, sobre essa discussão que ele seria negociado. E agora pinta, né, a possibilidade de uma troca por Haaland. Poderia aí haver uma compra, né? Vende um e compra o outro, mas agora a troca já é cogitada nos bastidores. É isso mesmo, hein? Uma troca envolvendo Vini Júnior e Haaland, Real Madrid e Manchester City poderia acontecer. Lógico que o Real vai ter que desembolsar um pouco mais, parece que não querem troca por troca. O PSG ficaria de fora disso, né? Tá descartado completamente. E o Manchester City, Vini indo para o Manchester City, galera. Pep Guardiola parece que aprova a negociação, hein? Será que ele aprova mesmo? Ele gosta tanto do Haaland, achei um pouco estranho, mas os jornais divulgaram que procede, então, uma possível negociação entre Vini Júnior e o Haaland, galera. Então, pode esperar que vai ter muita novela nesse final de ano, porque a janela, ela começa em janeiro, né? Termina em janeiro. Então teremos sim uma novela gigante agora em janeiro envolvendo o nome do Vini Júnior. O sai ou não sai vai... Essa situação do Neymar, né, mano, tá um pouco difícil, né? Porque o cara tá no Santos há um pouco de tempo já e só vive lesionado, né? Ou fora dos clássicos importantes, né? Então fica bem ruim isso pra carreira dele, né? E deixa bem paia. É bem paia isso acontecer, porque a gente torce muito pelo Neymar, que ele se recupere, que ele fique bom, né, pra jogar a Copa do Mundo. Mas tá sendo bem difícil, porque ele não tá melhorando rápido, né? Então fica bem paia falar sobre isso. E eu acredito que ele vai se recuperar, vai jogar bem, mas para ir para a Copa do Mundo eu acredito que ele não vai. E esses clássicos importantes sim, ele perde todos. Eu não sei o que é, mas é bem paia, né? E também falando agora também dessa troca aí do Haaland e o Vini Júnior, seria muito interessante o Vini Júnior ir para lá mesmo, porque o Real Madrid tá em queda, né? Tá caindo muito, tá perdendo para times vamos dizer, que tá bem fraco, né? Igual o Liverpool. Então o Real Madrid tá em queda. E essa queda do Real Madrid, né, mano, seria muito bom pro Vini sair, pra ele não perder mais a carreira dele, né? E também não ficar daquela rixa com o Xabi Alonso, que o Xabi Alonso ele é muito implicante, né? Continuar muito mais forte agora com essa promessa de troca envolvendo os dois nomes. A preferência do Real Madrid sempre foi por ter Haaland e Kylian Mbappé no mesmo time e formar os novos Galácticos. Já que o Vini não quer renovar contrato, que é um valor muito alto, aí eles vão tentar forçar uma troca, pode envolver valores aí também ou outros jogadores, hein? Mas a situação é a seguinte: Haaland no Real Madrid, Pep Guardiola aprovaria então uma negociação de mercado envolvendo Vini Júnior e também o Haaland. Diz aí o que você acha, será que essa troca seria boa para os dois clubes e para o Vini Júnior e para o Haaland?
Comenta aí então. Bom, tropa, esse é o final do vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante, né? E comenta bastante pra gente saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.